pessoal, a gente começa agora a falar de história do Brasil, ou então história da colonização portuguesa por essas terras. Vamos olhar o título: Organização Social e Administrativa, ou seja, de governo, da América Portuguesa, da colonização portuguesa nessa área onde hoje é o Brasil. É interessante a gente falar disso porque a chegada dos portugueses em 1500 não foi seguida de uma imediata colonização. Teve um período de mais ou menos 30 anos em que os portugueses não iniciaram uma colonização massiva, uma ocupação efetiva. É o que os historiadores chamam de período pré-colonial. Vamos entender o que fez os portugueses mudarem de ideia, né? Por que então colonizar o Brasil de forma mais forte? Principalmente pelo fato de que havia ameaças de outras potências, como os franceses e espanhóis, e um interesse muito grande nessa terra. Isso levou os portugueses a colonizarem de maneira mais forte e de tentarem uma forma de administração colonial aqui na América do Sul, na área que a eles pertencia. Você vai entender melhor quando a gente utilizar esse mapa aqui, que agora eu quero que você olhe com mais atenção. Existia um tratado que datava de 1494, que era o Tratado de Tordesilhas, que era uma espécie de combinação entre Espanha e Portugal sobre as terras na América. Por isso essa divisão e por isso que tem essa parte do mapa que aqui está aparecendo sem cor, porque essa era originalmente a parte que pertencia à Espanha, desse território americano. E essa parte, sim, pertencia aos portugueses. Como eu disse a vocês, havia ameaça estrangeira porque as outras potências, como os holandeses, os franceses, eles contestavam esse tratado, eles não tinham participado da assinatura dele, não é verdade? Muito bem, o que Portugal fez, então, para tentar intensificar a colonização? Criou o sistema que a gente chama de capitanias hereditárias. Vamos dar uma olhada aqui mais de perto. As capitanias, como esse mapa ajuda aqui a entender, na diversidade das cores, né? Era uma divisão territorial de grandes porções de território, tá? Que os portugueses faziam da seguinte maneira, mais ou menos. Eles determinavam que cada pedaço enorme desse de terra, você imagina o tamanho dessa terra na realidade, né? Isso aqui é só um mapa, é uma representação. Eram capitanias muito grandes. Os portugueses atribuíam pedaços de terra desse tamanho aos chamados capitães donatários. Eles ficavam responsáveis pela administração, pela proteção militar, né? E fazer a prosperidade econômica, da qual eles poderiam tirar lucros. Essa era a ideia do sistema de capitanias hereditárias, que se você prestar atenção, é uma espécie de transferência. É como se a coroa não tivesse conseguindo organizar a administração todo esse território e tivesse dividido isso com alguns nobres portugueses que receberam essas terras e tinham essa missão de torná-las produtivas. Essa foi a primeira tentativa de sistema administrativo na América Portuguesa. As capitanias enfrentaram muitas dificuldades, tanto que os historiadores normalmente dizem que somente a de Pernambuco e a de São Vicente prosperaram. Certo? A de Pernambuco pelo sucesso da lavoura da cana-de-açúcar e a de São Vicente por ser bastante menor, né? O que a gente tem que entender? De fato, esse sistema enfrentava dificuldades porque as porções eram muito grandes e esse território, diferentemente do que é hoje, era em grande parte inexplorado, era ocupado por indígenas, então representava realmente um grande desafio aos capitães donatários a administração desse território. Outra coisa que os portugueses tentaram fazer para administrar esse tamanho de território foi, anos mais tarde, a criação do governo geral, que era mais uma tentativa de, aqui na colônia, no que era a colônia de Portugal, a divisão das tarefas administrativas. Alguns funcionários ficavam responsáveis pela proteção, outros pela justiça, né? Isso ajudava na tarefa de governar a coroa e manter o domínio português. Anos mais tarde, foram criadas ainda as câmaras municipais. Essa tinha um poder mais local. A ideia era garantir que o abastecimento acontecesse nas cidades pequenas, nas comarcas locais. E essa tarefa, normalmente, ela era atribuída aos proprietários de terra, ou como se chamava na época, os homens bons. Olha que nome interessante, né? Pois é. Muito bem, então aqui só para a gente já começar a organizar o que a gente está aprendendo. A administração da colônia portuguesa, isso que hoje a gente chama de Brasil, ela começou em primeiro lugar
com a tomada, por meio de um processo violento, né, de conquista das terras indígenas. Vale lembrar, gente, essas terras tinham um dono, tinha população aqui estabelecida. E os portugueses iniciaram um processo violento de imposição da colonização portuguesa. Tá certo? Na sequência, como a gente falou, as capitanias hereditárias, o governo geral e o controle das chamadas câmaras municipais, que aí ficava para os pequenos proprietários que tinham que realizar aquelas tarefas mais ligadas ao dia a dia da colônia. Muito bem, então você já entendeu como é que se organizava mais ou menos essa sociedade colonial e como é que a coroa portuguesa buscou administrar um território desse tamanho, com essa extensão e todos os desafios que a coroa encontrou. Agora a gente vem para um ponto fundamental. Toda essa estrutura foi pensada dessa forma porque tinha um objetivo de exploração. Desde os primeiros documentos que se tem registro do achado das terras que são o Brasil hoje em dia, é muito claro o olhar de exploração que os portugueses têm sobre essa área. Eles querem retirar produtos daqui que fossem lucrativos para eles lá na Europa. E isso de fato aconteceu. A gente sabe que durante o período pré-colonial e nos primeiros anos da colonização, houve muita exploração de uma árvore, né? O pau-brasil, utilizada para tinturaria, para tecidos. Só que no caso dessa administração colonial que a gente viu aqui, o foco já era outro, era a cana-de-açúcar. Nessa época, na Europa, a principal forma de adoçar alimentos era o açúcar da beterraba, que não tinha a mesma qualidade do açúcar da cana-de-açúcar. Aqui no Brasil, os portugueses encontraram condições de lavoura, ou seja, plantio e produção do açúcar em larga escala, para fins de comércio. Não era só para consumo de Portugal. Portugal tinha uma extensão e uma população muito pequenos. A ideia era uma exploração de comércio, que era basicamente organizada nesses três pilares, nesses três aspectos muito importantes aqui. O primeiro deles, a divisão em grandes propriedades rurais, em parte reflexo do próprio modelo de capitanias. Essas pessoas que receberam terras na colônia se tornaram grandes proprietários de terra, concentraram muitas propriedades e com propriedades com grande extensão. Isso é muito importante para a gente entender como é que funciona a divisão de poder e boa parte da posse das terras no campo no Brasil até hoje. Desde o tempo colonial, essa divisão foi feita em grandes propriedades rurais e não em propriedades menores, familiares. O que acontecia, e por que de ser grande, né? Porque o objetivo era que houvesse muita produção. Produção de um produto só, monocultura, um produto só. No caso, a cana-de-açúcar, porque havia interesse comercial. Não houve interesse dos colonizadores em desenvolver um mercado interno no Brasil, por exemplo, ou uma lavoura que fosse mais diversificada para que essa área crescesse de forma autônoma. Não era isso. Era em grandes propriedades, produzir só aquele produto que fosse muito valoroso para o comércio lá na Europa. E quem movimentou toda essa lavoura de escala comercial no Brasil foi a mão de obra escrava. Primeiro indígena, ameríndia, depois africana. Isso é outro aspecto muito importante, porque se o Brasil ele nasce de grandes propriedades, ou seja, enquanto uns tinham fazenda enorme, outros não tinham terra, o Brasil também nasce com a marca da escravidão. Desde o início da colonização, a principal forma de trabalho praticada nessas terras pela colonização portuguesa foi a escravidão, foi o trabalho forçado. Isso cria uma forma de violência muito significativa e uma grande divisão em nossa sociedade entre os senhores, ou seja, os donos dessas grandes propriedades, que lucravam, se beneficiavam, tinham boas relações com a coroa portuguesa, e aqueles que não tinham essa condição e trabalhavam e que, na verdade, movimentavam toda essa lavoura. Essa divisão, que infelizmente assumiu contornos racistas ao longo da nossa história, ela é uma marca muito importante da história colonial e que se perpetuou, infelizmente, no Brasil, mesmo para depois
dessa fase da nossa história. Então a gente vai encerrar agora só fazendo uma rápida recapitulação do que a gente falou hoje. Falamos do início da colonização portuguesa e como foi a organização dessa sociedade e do governo por essas terras. Primeira tentativa bastante importante das capitanias hereditárias, que enfrentou muitas dificuldades por conta das grandes extensões de terra. Falamos também da instituição do governo geral e, em nível local, do controle das câmaras municipais. A ideia é que você percebesse que toda essa estrutura ela foi pensada para um fim mercantil, por um fim de comércio, de instalação de uma economia açucareira, que gerou no Brasil uma sociedade extremamente desigual, marcada pela concentração de terra e pela mão de obra escrava. Para encerrar, eu gostaria que você refletisse até que ponto essa estrutura não foi continuada no Brasil de hoje e o que ela se transformou. Até uma próxima, um abraço.